Livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A carta enviada à igreja que se encontrava na cidade de Esmirna pelo Senhor Jesus é uma carta onde o Senhor começa dizendo que ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A primeira coisa que o Senhor exalta é a afirmativa que ele está vivo. Eu estive morto, mas tornei a viver. E depois dessa afirmativa do Senhor, ele começa a dizer para a igreja de Esmirna: ó, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa tribulação e essa pobreza que a igreja de Esmirna tinha, com certeza era uma tribulação de lutas que ela passava. E não somente o Senhor conhecia, mas também aqueles que estavam no convívio e no dia a dia da igreja de Esmirna. E eles, além de passar por essa tribulação, ainda eram pobres. Também era uma pobreza que Deus conhecia. E também aqueles que estavam no convívio da igreja também conhecia essa pobreza. E o Senhor ainda diz mais: mas tu és rico. E Deus agora fala, o Senhor fala de uma riqueza espiritual, a qual poucos conhecia. Mas o Senhor estava ciente daquela riqueza, porque a tribulação que a igreja de Esmirna vivia, a sua pobreza financeira, não tirou a sua riqueza espiritual. E o Senhor ainda diz mais que Deus conhecia a blasfêmia dos que se declararam judeus e não eram, sendo antes sinagoga de Satanás. E quando diziam que eram judeus e não eram, o Senhor considerou como blasfêmia. Quando falamos que somos e não somos, estamos blasfemando. Quando falamos que somos crente e não vivemos, é uma blasfêmia. Nós não somos sinagogas do Senhor Jesus, somos sinagoga de Satanás. Porque se eu falar que sou, tenho que viver. Se nós falarmos que somos, não é o suficiente, tem que viver. O que diz quem eu sou são minhas obras. O que diz quem é a igreja de Esmirna são as suas obras. E as suas obras diz assim, que no mundo espiritual eles eram ricos. Podia ter a tribulação na vida diária, podia ter a pobreza que não fazia com que eles pudessem alcançar tudo o que queria, mas tinha uma riqueza espiritual muito grande. E muitos que blasfemavam dizendo que eram judeus, na verdade eram sinagoga de Satanás. Se falamos que somos, temos que viver, porque o Senhor é quem vai dizer quem realmente somos na presença dEle. E quem diz isso são as nossas obras. As nossas obras falam para o Senhor quem realmente nós somos. E o Senhor ainda diz mais para a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E o Senhor ainda diz mais: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui o Senhor ainda diz assim: ó, não temas, porque ainda tem mais coisas para sofrer. Além da tribulação, além da pobreza financeira, ainda tinha mais coisa para sofrer. E o Senhor fala: ó, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. E é para ser disposto à prova, é somente para ser provado. E Deus aqui, o Senhor aqui ainda diz que essa prova ela tem um tempo de duração e ela durará 10 dias. O número 10 na Bíblia aqui, pelo menos aqui, é um número simbólico.
O número 10 simboliza algo pequeno. A igreja de Esmina iria passar por uma luta pequena. A luta poderia durar 10 anos, 20 anos, não importa. Ou poderia durar a vida inteira. Mas é algo pequeno diante da eternidade que a igreja de Esmina há de viver com o Senhor. E o Senhor manda que a igreja seja fiel até a morte para receber a coroa da vida. Deus está dizendo, ó, terá uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel, porque o Senhor diz assim, para ser fiel até a morte, porque alguns iriam morrer nessa provação. Mas era para morrer fiel, era para continuar fiel, sem negar o nome de Jesus, continuando perseverando no nome do Senhor. E o Senhor ainda fala assim que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo que arde com enxofre. Todas as igrejas, as 7 igrejas, irão passar pela grande tribulação, mas a igreja de Esmirna é uma das igrejas que vai vencer a grande tribulação naquele grande dia.